Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João e estarei gravando uma série de vídeos sobre o conteúdo de matrizes. Bora aprender o que é uma matriz? Matriz, em linhas gerais, nada mais é que uma tabela que tem linhas e colunas. E dentro apresenta números reais, inteiros, naturais, racionais, irracionais. Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Uma matriz que tem 3 linhas, 1, 2, 3, e 3 colunas. Por isso que ela recebe o nome de uma matriz 3 por 3. Chama a atenção que sempre linhas vem antes. É linhas por colunas. Essa matriz aqui, ela tem apenas uma linha. E 3 colunas. Então ela é uma matriz 1 por 3. E essa outra aqui, ela tem 2 linhas, mais 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. Chama a atenção da forma de notação, como representar uma matriz. Pode ser por parênteses, pode ser por colchete, ou pode ser por essas barras duplas. Normalmente, o mais comum é por parênteses, e é a notação que eu vou adotar aqui no curso. Beleza? Tipos especiais de matrizes. Algumas para a gente começar a trocar uma ideia. Matriz linha, acho que é bem sugestivo. É aquela matriz que tem apenas uma linha. No caso, essa daqui bem criativa, uma linha e 4 colunas. Matriz 1 por 4. Beleza? Uma matriz coluna também deve ser bem intuitiva. É uma matriz que tem apenas uma coluna. Então, por exemplo, a matriz 3 e menos 4. É uma matriz que tem 2 linhas e uma coluna. Beleza? Matriz nula é uma matriz que não importa o tamanho, mas que todos os elementos que estão lá dentro são iguais a 0. Então, vou colocar uma matriz aqui 2 por 2. Então, 0, 0, 0, 0. Uma matriz 2 por 2 e ela é nula. Todos os elementos lá dentro são iguais a 0. Uma matriz quadrada. Dá uma olhada nessa. Acho que é intuitivo pensar que uma matriz quadrada é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Note como essa daqui lembra um retângulo, porque tem 2 linhas e 3 colunas, a quantidade não é a mesma. Olha como essa lembra um quadrado e essa também. Então toda matriz quadrada ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, em vez de falar uma matriz 2 por 2 ou uma matriz 3 por 3, nós simplesmente falamos uma matriz de ordem 2, ou uma matriz de ordem 3, ou uma matriz de ordem 4. Fica entendido que é uma matriz quadrada. Aqui, como exemplo, eu vou ilustrar com uma 2 por 2 também. Então, 1, menos 4, 5 e 3. É uma matriz quadrada? Sim. 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz quadrada de ordem 2. Queria chamar a atenção de duas nomenclaturas dentro dessa matriz quadrada. Diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal principal, pensando num quadrado, quando a gente tem um quadrado, nós temos 2 diagonais, essa daqui e essa daqui. Na matriz é a mesma ideia. Chamamos de diagonal principal essa diagonal, por nomenclatura. Essa aqui fica sendo a diagonal principal. Consequentemente, a outra fica sendo a diagonal secundária. Beleza? Vamos olhar naquela 3 por 3, onde estaria a diagonal principal e a secundária? A principal estaria aqui. E a secundária estaria acolá. Mais pra frente isso vai ser mais importante pra gente. Beleza? Voltemos. O que é uma matriz diagonal? Acabamos de falar de diagonal principal e diagonal secundário. O que seria uma matriz diagonal? Para começo de conversa, matriz diagonal tem que ser quadrada. Não poderia ser retangular. Tem que ser quadrada. Então uma matriz diagonal tem que ser quadrada. Depois disso, uma matriz diagonal, na diagonal principal, tem elementos diferentes de 0.
E no demais da matriz, no restante da matriz, é tudo igual a zero. Ah, ficou confuso isso daí. Já te explico. Diagonal. Vamos lá? Matriz diagonal tem que ser quadrada, 3 por 3. Então, na diagonal principal tem que ter números diferentes de zero. Então, por exemplo, 1, 3 e 5. Na diagonal principal. No restante da matriz, tudo tem que ser zero. Então, pronto. Matriz diagonal. Belezinha? 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. E com base na matriz diagonal, falamos da última, que é a matriz RG. A matriz identidade. Ela é uma matriz quadrada, primeiro ponto. Ela é uma matriz diagonal, segundo ponto. Só que na diagonal principal, identidade vem de 1. Todos os elementos da diagonal principal têm que ser igual a 1. Então, por exemplo, uma matriz identidade de ordem 2 seria assim, ó. 1, 1. Note. Quadrada, 2 por 2. Diagonal, beleza. E identidade, porque na diagonal principal está tudo igual a 1. A gente simboliza essa matriz por um I2. Identidade de ordem 2. Se porventura eu apagasse aqui o 3 e o 5, essa daqui seria uma identidade de ordem 3. E o último tópico do vídeo de agora, desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo da série de matrizes, é para falar um pouco sobre lei de formação. Como assim lei de formação? Nem sempre a matriz vai vir montadinha. Às vezes você vai ter que montar ela com base numa expressão, numa lei de formação. Tá grego isso, professor? O que significa isso? Vamos traduzir isso para vocês. Você já identifica isso, o tamanho da matriz. 3 linhas e 2 colunas. Uma matriz 3 por 2. E aí, isso daqui está dizendo como que nós vamos montar. Eu já vou explicar para vocês. No começo, quando você estiver se acostumando com matrizes, monte a matriz genérica. O que é uma matriz genérica? É escrever todos os elementos que a compõem. Não é uma matriz A. Sim, é uma matriz A, é o nome da matriz. Aqui eu falei que poderia ser M, geralmente a letra maiúscula que representa o nome de uma matriz. Como ela vai ter 3 linhas por 2 colunas, ela vai ter 6 elementos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma matriz 3 por 2. Beleza? Esse cara aqui é a primeira linha e a primeira coluna. E ele recebe o nome de A11. Primeira linha, primeira coluna. Esse cara aqui seria o A, primeira linha, segunda coluna. Então é o A12. Lembra que linha vem sempre antes, é linha depois coluna. Agora, esse cidadão, ele está na segunda linha. Primeira coluna. A21. Esse daqui está na segunda linha e segunda coluna. A22. Consequentemente, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Essa é a matriz genérica, 3 por 2. Por que genérica? Porque eu ainda não atribuí números reais. Eu só escrevi os elementos que a compõem. Depois que você tiver craque, essa parte você pode pular, você pode ir direto. Mas no começo eu sugiro que você monte. Agora, finalmente, eu vou dar a resposta com base na lei de formação. E aí eu vou decifrar esse grego aqui. Vamos lá, como que fica? A e J. O I está se referindo à linha. Sempre linha vem primeiro. E o J está se referindo à coluna. Beleza? E aqui tem duas leis de formações embutidas. Uma para quando o I for diferente de J e outra para quando o I for igual a J. Em outras palavras, quando a linha for diferente do número da coluna e quando a linha for igual ao número da coluna. Capite? Bora lá. Quando a linha, o índice da linha for diferente do índice da coluna, a gente vai trocar por zero. Por que zero? Porque a lei de formação está pedindo para fazer isso.
troque por zero, quando o índice da linha for diferente do índice da coluna. E quando os índices forem iguais, a gente vai simplesmente fazer uma sominha. Bora lá ver como que fica? Olha lá. A1, 1. Primeiro caso ou segundo? 1, 1, o índice são iguais. Estão iguais, não são? O que você faz? Soma. 1 mais 1, 2. Beleza? Índice 1 e 2. 1 e 2, qual caso? São diferentes. Então, nesse caso, eu não vou somar o critério. A lei de formação pede para colocar zero. 2 e 1. 2 e 1 são diferentes. Pede para colocar zero. 2 e 2. 2 e 2, o critério é que os índices são iguais. Pedem para somar. 2 mais 2, 4. Neste caso são diferentes. Troque por zero. Neste caso também são diferentes. Troque por zero. E a matriz resultante é essa 3 por 2. Ela é alguma dessas? Dá uma pensadinha. Faz o vídeo. Se você falou que não, está correto. Porque ela poderia ser uma matriz retangular. Quadrada ela não é. Esse é o primeiro vídeo do conteúdo de matrizes. Uma abordagem do que é, dos tipos principais e da lei de formação. E até o próximo vídeo.